Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Livro de Jeremias, capítulo de número 18. Nós vamos ler dos versos de número 1 até o versículo de número 6. Jeremias, capítulo 18, do 1 a 6. O vaso e o oleiro. Jeremias 18, verso 1 até o versículo de número 6. O texto diz assim: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos irmãos, esse sem dúvida alguma é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, porque é um texto que fala a respeito não apenas de uma visão, mas de algo que traz esperança ao coração do povo de Deus. Mais do que simplesmente uma cena, mais do que simplesmente um momento na vida do profeta, esse texto tem a ver com a maneira como Deus lida conosco, a maneira como Deus trata conosco, a maneira como Deus lida com o seu povo. E é muito importante, meus irmãos, entender que quando pensamos sobre a maneira como Deus nos trata, a maneira como Deus lida conosco, há uma diferença entre a maneira como Deus lida conosco e a maneira como as pessoas lidam conosco. E muitas pessoas acreditam que como as pessoas lidam conosco, ou como lidamos com as pessoas, Deus faz a mesma coisa. Eu quero dizer, meus irmãos, com todas as letras, que o coração de Deus não é tão corrupto, o coração de Deus não é tão fraco, o coração de Deus não é tão ruim como o nosso coração. A maneira como Deus lida conosco é diferente. E antes de eu trabalhar aqui as questões desse texto, me permita dizer, por exemplo, pelo menos 4 dificuldades de Jeremias aqui no tempo dele. Porque esse profeta é um dos profetas que mais sofreu no Antigo Testamento. Talvez você não saiba, mas Jeremias passou por pelo menos 4 coisas muito difíceis. A primeira é que Deus o chamou quando ele ainda era um menino. Deus o chamou quando ele era uma criança. Inclusive isso ele coloca diante de Deus dizendo: eu sou apenas uma criança. E vem o Senhor e diz: não diga que você é uma criança, porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe e te coloquei para ser profeta às nações, para ser atalaia de Israel. O primeiro desafio dele então é lidar com a sua imaturidade diante do grande desafio que Deus colocou para ele realizar. O segundo desafio é que ele foi chamado para ser profeta num tempo muito difícil, num tempo muito complicado, em que o reino do norte havia sido destruído pelos assírios, e o reino do sul estava em caminho de ser destruído, uma vez que eles não estavam se arrependendo dos seus pecados. E Deus então convoca Jeremias para trazer uma mensagem muito dura ao povo. Como se não bastasse o fato das pessoas se desviarem de Deus, ainda havia uma outra agravante. O rei contratava profetas para falar o que eles gostariam de ouvir.
Então haviam pessoas que se apresentavam diante do rei e diziam somente as profecias e as palavras boas que eles queriam ouvir. Jeremias então tinha da parte do Senhor uma outra mensagem, dizendo que Deus haveria de entrar com cativeiro, e de que o jugo não seria um jugo de 7 anos, mas de 70 anos, não seria uma canga de madeira, não seria uma canga simplesmente de madeira, mas seria algo mais pesado da parte do Senhor, por conta da sua fidelidade, por conta do seu compromisso com Deus de dizer a verdade. A maior parte da vida de Jeremias ele teve que passar escondido, ele teve que não se apresentar, ele não podia estar em público. Tanto é que as suas profecias, elas eram escritas e elas eram divulgadas por uma outra pessoa chamada Baraque, porque ele não podia aparecer em público, porque ele não era uma pessoa bem-vinda. A maior parte do seu ministério ele passou escondido. E como se não bastasse tudo isso, Jeremias foi um dos profetas que viveu a experiência que ele mesmo profetizou. Ele profetizou o cativeiro, ele profetizou que o caos haveria de chegar sobre o povo de Judá, e ele viveu, ele passou na pele, ele olhou e viu todas as coisas, todas as circunstâncias, tudo aquilo que, todo o sofrimento que ele disse que haveria de chegar. Ele não só foi testemunho ocular, ele viu os muros sendo destruídos, ele viu o templo sendo queimado, e ele retratou esses momentos difíceis no seu livro chamado Lamentações de Jeremias, que é o momento em que ele fala sobre a desolação de Israel. Mas nesse livro, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ele diz: eu quero trazer à memória algo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é aguardar em silêncio pela intervenção do Senhor. E eu, meus irmãos, quando estava estudando sobre isso, me veio à mente como alguém pode, em momentos de dificuldades, em momentos de lutas, em momentos onde os olhos contemplam apenas desolação, como pode alguém ter tanta esperança? Como pode alguém manter viva a chama da esperança quando o que se vê é o caos, quando o que se vê são as ruínas? E aí, meus irmãos, eu me lembrei desse texto que nós lemos, capítulo 18, porque antes de Jeremias passar por tudo aquilo, antes dele experimentar todo esse cenário caótico, Deus o levou à sala do oleiro, Deus o levou à casa do oleiro, e lhe permitiu a oportunidade de ver o oleiro trabalhando. E não só para ver, mas porque Deus tinha uma mensagem para ele. E agora já não era uma mensagem através dele, mas era uma mensagem para ele. E a mensagem era a seguinte: desce à casa do oleiro e observa. Ao descer à casa do oleiro, ele observou um homem trabalhando com barro e fazendo um vaso. Algo comum nos dias dele, mas algo chamou a atenção do profeta, porque o vaso que estava nas mãos do oleiro se quebrou. O oleiro continuou a trabalhar com aquele barro que se quebrou, com aquele vaso que se quebrou, de maneira a refazer com as suas mãos um novo vaso. Quando ele terminou de ver essa cena, a Bíblia diz que o Senhor falou com Jeremias: assim sou eu com meu povo, Israel é como um barro nas minhas mãos, e eu sou o oleiro. Acaso não haveria eu de fazer com meu povo da mesma forma? Isso, meus irmãos, me inspirou a entender como Deus lida com a gente quando a gente se quebra, como Deus lida com a gente quando a gente falha, como Deus lida com a gente quando a gente erra o alvo, como Deus lida com a gente quando a gente não cumpre as expectativas, como Deus trata conosco.
E aqui, meus irmãos, há pelo menos 4 lições que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, a soberania de Deus. Haveria de acontecer muita coisa com Israel, mas Deus estava dizendo a Jeremias: eu sou o Senhor, eu sou o soberano. As circunstâncias são difíceis, as coisas podem acontecer, elas sairão do controle de Israel, mas elas continuam debaixo do meu controle. Eu sou o oleiro. Durante todo o processo, o controle absoluto do vaso estava nas mãos do oleiro. Deus, meus irmãos, é soberano sobre todas as circunstâncias que passamos na vida, porque não sabemos pelas quais coisas vamos passar, mas Deus já sabe. E quando dizemos que Deus é soberano sobre as circunstâncias, não estamos falando que Deus determina ou que Ele faz a gente passar pelas situações. Há muita gente que diz assim: Deus quer que eu passe pelo vendaval, Deus quer que eu passe pela tempestade. Deus não cria tempestades. Muitas das tempestades da nossa vida passamos por nossa culpa, passamos por nossos erros, passamos por nossa tolice, passamos pelas nossas circunstâncias. Então, quando falamos da soberania de Deus, não estamos falando que as circunstâncias difíceis da nossa vida é Ele que produz, mas estamos falando que mesmo quando passamos por esses momentos que nós produzimos, Deus ainda assim coloca as suas mãos. A Bíblia diz, no livro de Esdras, capítulo 8, verso 22, que Esdras, no momento difícil da sua vida, estava desanimado e triste, porque o povo estava voltando as costas, estava afastando de Deus, mas ele disse: naquele momento eu me levantei e fui triste, mas a mão do Senhor era poderosa sobre mim. Em momentos de dificuldades, a mão do Senhor é sobre nós, o controle. Você não tem domínio sobre as engrenagens que você põe em movimento, você não controla os mares revoltosos da sua vida, mas Deus é quem domina sobre o trono do universo. Em outras palavras, Jeremias estava recebendo da parte do Senhor a seguinte instrução: Nabucodonosor vai entrar com o seu exército, a Babilônia vai acabar com todas essas coisas, mas o meu povo não está solto, eu tenho um propósito, e isso que está acontecendo, eu estou no controle. Por isso, meus irmãos, quando passamos por dificuldades, se lembre de que as mãos do Senhor, a soberania de Deus está sobre todas as coisas, quando as coisas acontecem do jeito que a gente espera e quando as coisas fogem do controle. Paulo diz que todas as coisas cooperam por bem dos que amam a Deus, porque Deus está no controle. Em Gênesis capítulo 43 versos, Gênesis capítulo 45, verso 58, José se levanta e diz aos seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, todas essas circunstâncias difíceis, mas o que aconteceu foi que Deus transformou o mal em bem. Aquilo que poderia destruir, Deus transformou para algo bom. Aquilo que poderia ser para a ruína, Deus transforma para algo bom. Por quê? Porque Ele é Deus que está no controle. Por isso, quando a gente experimenta situações difíceis, em que foge do nosso controle, em que a gente se desespera porque aparece que as coisas não vão se resolver, Deus está no controle. Meus irmãos, em momentos difíceis, quando Israel estava sendo sitiada pelo exército assírio, Deus deu uma palavra a Ezequias, dizendo para ele não ter medo. Por quê? Porque o Senhor haveria de dar o livramento. E disse mais: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, não se desespere quando as circunstâncias estiverem adversas, porque Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle sobre todas as coisas. Ele é soberano, somos vaso nas suas mãos. A segunda lição que nós aprendemos é que Ele é o oleiro e é Ele quem dá forma ao vaso.
Muitas vezes nós acreditamos que a nossa vida segue os contornos que nós damos, mas Ele pega o barro amorfo, sem forma, e Ele transforma em algo que lhe agrada. Meus irmãos, esse processo de dar forma ao vaso, pertence ao oleiro. Ele pegou o barro sem forma, e Ele começa a construir na nossa vida o seu propósito. E para essa construção do seu propósito, para essa forma, Deus usa 3 coisas, escute bem, Deus usa 3 coisas para nos dar forma: as circunstâncias, as pessoas e o tempo. Todos nós precisamos entender isso, que para que o Senhor nos dê forma, Ele usa as circunstâncias, Ele usa pessoas e Ele usa o tempo. Foi assim com Israel. As circunstâncias difíceis moldaram o coração deles, as pessoas foram instrumentos de Deus, tanto as boas como as ruins, para que eles pudessem se aproximar de Deus. E o tempo, muitas vezes, há pessoas na nossa vida que são instrumentos de Deus para dar forma a gente, só que nem sempre essas pessoas são nossos amigos, às vezes essas pessoas são os nossos inimigos. Nem sempre essas pessoas que dão forma à nossa vida são aquelas pessoas que estão por nós, às vezes elas estão contra nós, mas Deus as usa para dar forma à nossa vida. Às vezes as circunstâncias são favoráveis e nos favorecem, às vezes elas são desfavoráveis e também nos favorecem, porque Deus usa as circunstâncias, Deus usa as pessoas e Deus usa o tempo para tratar da gente. Quando a gente pensa, meus irmãos, nessa questão da forma, olha que interessante. Para que o vaso tomasse a forma, antes de usar o barro, o oleiro precisava tirar as pedras e a palha. Não existe maneira de dar forma ao barro se esse barro está misturado com pedras, se esse barro está misturado com pedaços de palha e outras coisas. Muitas vezes o que nos impede de Deus dar forma à nossa vida, de que Deus moldar a nossa vida, são pedras que construímos ou pedras que permitimos estar na nossa vida. E muitas vezes essas pedras são comportamentos, são pecados ocultos. Muitas vezes essas pedras são coisas que permitimos, são circunstâncias, são hábitos. Às vezes são amizades, pedras que nos impedem de Deus nos moldar. Às vezes são coisas que não são pecado, mas são embaraços que a gente permite na nossa vida e que impede Deus de nos moldar. Portanto, para que Deus nos dê a forma, Ele precisa tirar as pedras, Ele precisa tirar a palha. O barro é o povo, o oleiro é Deus, e a roda são as circunstâncias, as adversidades que Deus usa para nos dar forma. Portanto, o texto nos ensina sobre a soberania de Deus. O texto nos ensina que Ele quer dar forma à nossa vida, mas precisamos tirar as pedras, precisamos tirar a sujeira, precisamos tirar as amizades, precisamos mudar o comportamento, precisamos tirar os pecados, para que Deus nos dê a sua forma. A terceira lição que nós aprendemos, meus irmãos, é a seguinte: em nenhum momento Deus desiste do projeto de construir o vaso. Em nenhum momento Deus desistiu do vaso. Olha que interessante, a Bíblia diz que o vaso se quebrou. Ele poderia ter abandonado, ele poderia ter deixado, mas o vaso quebrado, aquele barro que não foi formado, ele começa a trabalhar novamente. Escute bem o que eu vou dizer. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas são descartáveis, onde as pessoas, quando falham com a gente, não servem mais. Quantas pessoas lidam com os outros dessa maneira? Esse marido não serve mais porque ele errou comigo. Esse líder não serve mais porque ele errou. Esse irmão não serve mais para caminhar comigo porque ele falhou comigo.
Nós vivemos numa época onde as pessoas substituem aqueles que falham, aqueles que erram, aqueles que se quebram. Olha como Deus lida de maneira diferente. Deus nunca desiste de nós, principalmente quando a gente se quebra. E aqui há um detalhe interessante. Nós cantamos um cântico que a maioria das pessoas não para para pensar que não tem a ver com a Bíblia. Olha o cântico. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Pastor, como isso não está na Bíblia? Essa parte está. O problema é a segunda parte. O que diz a segunda parte desse cântico? Quebra a minha vida e me faça de novo. O que está de errado com isso? No texto não é o oleiro que quebra o vaso se quebra. E isso faz toda a diferença, porque Deus nunca quebra ninguém. A Bíblia diz que Ele não acaba de quebrar a cana que está quebrada, e nem acaba de apagar o paviozinho que fumega. Portanto, quando eu peço para Deus me quebrar, Deus não me quebra. Quem se quebra, o vaso se quebrou. Nós nos quebramos, não porque o oleiro quis nos quebrar, nós nos quebramos por nosso orgulho, nós nos quebramos por nossos pecados, nós nos quebramos pelos caminhos ruins que nós decidimos seguir, nós nos quebramos, mas quando nos quebramos nas mãos do Senhor, Ele nos restaura. O vaso se quebrou, mas Deus deu forma, Deus não desistiu. Como Deus não desistiu de Jacó, foi atrás de Jacó lá no vale de Jaboque para restaurar aquele homem. Deus não desistiu de Elias quando ele se enfiou na caverna. Deus enviou o anjo para trazer ele de volta. Deus não desistiu de Jonas quando Jonas abandonou os caminhos do Senhor e a proposta de Deus para ir para Tarsis. Deus foi buscar ele. Deus não desistiu de Pedro quando ele, depois de ter negado, foi para pescar, pensando que sua história com Jesus estava terminada. Deus não desistiu dele, foi lá na praia e trouxe ele de volta. Deus não desiste de nenhum de nós. Deus nunca desistiu dos seus filhos, Deus nunca desistiu dos seus pastores, Deus nunca desistiu dos seus líderes. Deus não desiste de nós, porque ao contrário de muitas pessoas, Deus nos ama e cuida de nós. E Deus é quem nos restaura, Deus é quem nos transforma. E graças a Deus, porque nos quebramos, mas nos quebramos nas mãos de Deus, aquele que pode nos restaurar. Nós nos quebramos, mas nas mãos daquele que nos ama, daquele que não desiste de nós. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 14, versículo 8 e 9, que ainda que a planta, cujas raízes estejam secas e o tronco já esteja quebrado, e que está próximo de morrer, ao cheiro das águas, o Senhor haveria de restaurar. Oh, meus irmãos, Deus é o Deus de novas chances, Deus é o Deus da restauração. Você pode ter se quebrado, mas Deus não soltou as suas mãos de você. As mãos do Todo-Poderoso continuam trabalhando sobre você. Já parou para pensar que quando liga a máquina e começa a rodar a roda que faz a moldura do vaso, o que mantém o barro lá é as mãos do oleiro. Se o oleiro tirar o barro, tirar as mãos, sabe o que vai acontecer? O giro vai levar barro para tudo quanto é lado. Sabe o que nos mantém de pé? São as mãos do oleiro, porque as circunstâncias difíceis pegam a nossa vida e a gente tem tudo para se arrebentar nas coisas, mas as mãos do Senhor nos protegem e nos mantém firmes. Deus cuida de nós, Deus não desiste de nós. Que pena, meus irmãos, que nós desistimos das pessoas. Que pena que a gente desiste daquelas pessoas que falham, daquelas pessoas que erram. Que pena que a gente muitas vezes não se parece em nada com o nosso Deus. E que bom que Deus não age conosco como agimos com as pessoas. Que bom que Deus não faz isso. E por fim, gente querida,
eu aprendo que o fim da história é sempre surpreendente. Um vaso novo surgiu. O fim da história é sempre surpreendente. Todos nós, quando começamos a passar por um processo, nos entristecemos, nós desanimamos, mas quando o processo chega ao seu fim, nós nos alegramos. Nós somos como um tapete sendo tecido pelas mãos do tapeceiro, que vai fazendo o seu trabalho, e aí a gente percebe, quando ele termina, que ali tem uma obra de arte nas suas mãos. O oleiro não remenda o que está quebrado, ele faz de novo. O que Deus quer para cada um de nós, meus irmãos, é uma nova mente, é um novo coração, é um novo processo, é uma nova vida. Deus não remenda vaso quebrado. Isso eu acho interessante. Deus não remendou o vaso que se quebrou, Ele fez um novo. Quando nós nos quebramos, Deus não restaura a gente, Deus não pega e emenda os pedaços. Deus pega o barro que a gente se tornou e faz algo novo. Isso significa que o final da história é sempre surpreendente. Veja como era Jacó antes e depois do vale de Jaboque. Veja como que se tornou Pedro antes e depois do seu pecado. Veja o que se tornou Davi quando, quebrantado diante de Deus, foi restaurado pelo Senhor. Os mais belos cânticos surgiram de corações quebrantados. As mais profundas mensagens surgiram de corações quebrantados. O fim pode ser o início de um novo tempo. O que decretamos como fim, o que as pessoas olham e dizem assim: acabou para ele, acabou para Pedro, acabou para Jacó, acabou para Elias, acabou para tantos homens que Deus usou, acabou para eles. Deus diz: não acabou. Foi assim com Sansão, preso com os seus 2 olhos vazados, e todo mundo dizia: o guerreiro de Deus está morto. O guerreiro de Deus, o campeão de Deus, hoje é um palhaço que está divertindo os filisteus. O que eles não contavam é que Deus haveria de fazer por aquele homem, naquele momento, algo que ele não havia feito ao longo de toda a vida de Sansão. Porque a Bíblia diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que toda a sua vida. A vitória de Sansão foi maior. Deixa eu dizer uma coisa para você, e isso serve para mim. Quando nós falhamos, quando nós nos quebramos, o que vai fazer a diferença é em que mãos que nós nos quebramos. Nós nos quebramos nas mãos de Deus. Ele vai nos restaurar, Ele vai nos levantar, Ele vai fazer algo novo no ministério, algo novo na minha vida, na minha história e na história dessa igreja. Deus vai fazer algo novo, porque quando Deus permite que a gente se quebre, é porque Ele quer fazer algo novo. Por isso, meu irmão e minha irmã, como oleiro, Deus não usa pedras, porque as pedras não se permitem ser moldadas. Deus não usa areia, porque a areia não tem liga. Deus não usa lama, porque a lama suja as mãos. Deus usa barro. É por isso que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência e a glória seja do Senhor e não nossa. Enche o teu coração de esperança. Quando o barro que somos nós está nas mãos do oleiro, e quando ele terminar o processo, quando estiver tudo pronto, haveremos de glorificar o oleiro pelo novo vaso que Deus construiu. Nós estamos passando, meus irmãos, por momentos desafiadores. As circunstâncias externas e internas são tão difíceis, para mim como pastor e para a igreja. Mas essa foi a palavra que o Senhor deu ao meu coração. E é essa palavra que eu quis compartilhar com os irmãos. Porque essa história não é a história de Jeremias, não é a história de Israel, é a minha história. É a sua história.
E toda vez que você se quebrar, se lembre, Deus pode fazer algo novo. Toda vez que você ouvir das pessoas, agora é o fim, agora se encerrou, agora não tem mais jeito, lembre-se na mão de quem você está. E lembre-se que Deus jamais desiste de nós. Seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus.